Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado subtenente Bernardo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 13ª sessão ordinária, que inicia às 15 horas e encerra às 16h45. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Sessão ordinária do dia 13 de março de 2019, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 2564 de 2013, de autoria dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que cria o cadastro estadual de pessoas físicas e jurídicas e de veículos que exploram o transporte de água potável no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nesse discussão, aprovado, vai ao autógrafo. Declaração de voto, o nobre deputado Luiz Paulo, um dos autores. Senhor presidente, lembro muito bem que Vossa Excelência, em 2013, preocupado com um grave problema de rompimento de adutoras aqui na cidade do Rio de Janeiro e o uso extorsivo dos veículos que vendiam água potável, para que essas questões ficassem de uma forma mais transparente, me convidou para que construísse esse projeto de lei sobre esse tema, sob a sua coordenação. E aí, à época, criamos o Cadastro Estadual das Pessoas Físicas e Jurídicas e de veículos que exploram o transporte de água potável no estado do Rio de Janeiro. 6 anos se passaram para que a gente pudesse hoje ter aprovado esse projeto em segunda e última votação. Por isso quis fazer esse destaque de 6 anos de duração de um projeto de lei. E agradecer aos senhores e senhoras deputados que votaram favoravelmente. Muito obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, muito obrigado. Projeto de lei 3116 de 2014, de autoria do deputado Paulo Ramos, que determina... Para a declaração de voto? Não, não é declaração de voto, é só uma questão de ordem a respeito do que aconteceu em Suzano. Então, solicitar 1 minuto de silêncio às crianças, que, em nome também aqui de Rosenberg Reis, do deputado Rosenberg Reis, que estava aqui, em todos os deputados da casa, que eu tenho certeza que se solidarizam com esse atentado, não só a uma escola, às crianças, mas à sociedade como um todo. Que a gente, independente de diferentes visões, possa entender que morreram crianças, a diretora, e eu acho que, se o senhor presidente convir. Na verdade, nós estamos atrasados em 24 horas, fazer 1 minuto de silêncio também para o nosso amigo Rosenberg, que faleceu na sexta passada, que é um funcionário muito querido aqui da mesa diretora. Então, vamos aproveitar o momento e também lembrarmos do Rosenberg, sujeito muito alegre, muito querido. Rosenberg. Então, pedido do deputado Ferreirinha, 1 minuto de silêncio. Projeto de lei 3116 de 2014, de autoria do deputado Paulo Ramos, que determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro da Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, SUIPA, localizada na Avenida Dom Helder Câmara 1801, no bairro Benfica, no município do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões.
Projeto de Lei 1874/2012, autoria do deputado Ricardo Abraão, que autoriza o Poder Executivo a construir e implantar o Hospital Estadual do município de Mesquita. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai a autógrafo. Projeto de Lei 596/2015, autoria do deputado Flávio Serafim, determina o tombamento por interesse histórico, artístico e cultural como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, da sede da Associação Comunitária de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias, a Clopex, localizado no município de Maricá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Uma dúvida. Eu tinha entendido que eu tinha lido que tinha no espelho anterior um outro projeto meu. Eu cheguei a comentar com Vossa Excelência, que é um projeto sobre a questão de estupro, que até vai ter hoje uma julgação, um julgamento no Supremo, e que eu até pedi ao nosso Marquinho para corrigir, porque tinha emendas que a deputada Marta Rocha havia acoplado e que não apareciam aqui. E que eu vi que ele não está aqui mais na pauta. Será que ele saiu da pauta? Não pode ser, né? Instante, por favor. Depois verifica. Pode ir continuando, a gente verifica se saiu ou não da pauta. Que era só para colocar as emendas e não... que não tinham mencionado que a deputada Marta já tinha emendado o projeto. É só isso para verificar. Ok, deputado. Em segunda discussão, segundo dia para recebimento de emendas, projeto de resolução 839/2018, de autoria dos deputados André Ceciliano e o Anderson Nogueira, que altera o parágrafo 3º do artigo 26 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É a pauta do dia de amanhã, deputado Carlos Mink. Pauta de quinta. Quinta. Volta o terceiro dia para recebimento de emendas. Em continuação da votação, em primeira discussão, projeto de lei 3501/2017, de autoria dos deputados Dr. Julianelli, Flávio Serafini e Valdeir Carneiro. Dispõe sobre gestão das eleições da Fundação Centro de Educação à Distância e Divulgação Científica do Estado do Rio de Janeiro, mediante processo consultivo para indicação do presidente e vice-presidente da Fundação CCERJ. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Educação favorável, relatores, deputados Luiz Paulo e Tio Carlos. Em votação, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Senhor Presidente, para declarar o voto. Declaração, deputado Waldeck. Primeiro, registrar e agradecer a presença de representação da comunidade acadêmica da Fundação CCERJ aqui. Muitos estiveram ontem conosco na audiência pública que fizemos da Comissão de Ciência e Tecnologia. E, sobretudo, ressaltar uma coisa importante para o conjunto de deputados e deputadas, presidente André Ceciliano. Ontem, ao final da audiência pública, presidente André Ceciliano, ontem, ao final da audiência pública, o secretário Leonardo Rodrigues e o presidente da Fundação CCERJ, Carlos Bischoff, vieram conversar comigo, falando que tem interesse pelo projeto e que gostariam de discutir alguns aspectos relacionados ao conteúdo do projeto. Não há problema, o projeto voltará em segunda discussão. Nossa ideia é construir algo de maneira dialogada. Portanto, foi importante aprová-lo em primeira aqui e até a segunda votação nós poderemos aprofundar, aprimorar o projeto, como estamos tentando fazer em relação a outras situações, como fizemos em relação à SEDUC, em relação à FAETEC, as escolas da FAETEC, enfim. Então é importante ressaltar que essa é uma construção dialogada. É muito importante fazer esse registro e reafirmar que o que move a intenção do projeto, do Flávio, do Julianelli e minha mesmo, é fortalecer o princípio da gestão democrática na Fundação CCERJ, como reza no Plano Nacional de Educação, na própria LDB. Portanto, fazer esse registro e agradecer a participação protagonista da comunidade acadêmica da Fundação CCERJ. Era isso. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, um dos autores, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar, dar um abraço aqui na comunidade CCERJ, que está aqui participando, acompanhando. Sou um dos autores desse projeto, junto com o Valdeir Carneiro, junto com o ex-deputado Dr. Julianelli, e foi, na verdade, uma sugestão trazida pela própria comunidade do CCERJ. Esse é um projeto importante porque a gente quer que o CCERJ se consolide
como uma instituição do Estado do Rio de Janeiro e como uma instituição democrática do Estado do Rio de Janeiro. Ele é fundamental porque garante a participação dos servidores, a participação dos estudantes, uma gestão mais democrática e, principalmente, ele faz com que o CCERJ, que é uma instituição complexa, que atua em diferentes áreas de ciência, tecnologia, de ensino, especialmente no ensino à distância, possa ter continuidade quando viver mudanças na sua gestão. É fundamental que o CCERJ seja uma instituição com cara própria. E essa cara própria seja a cara do seu corpo técnico, dos seus estudantes, daqueles que a constroem. Então, agradeço a todos os deputados, também fui procurado pelo presidente, né, do CCERJ, Carlos Bischofsky, e assumimos o compromisso de querer fazer um debate amplo. Estamos fazendo esse projeto e outro projeto também de gestão democrática da CCERJ em debate amplo e permanente com o conjunto da comunidade do CCERJ, e assim vamos continuar fazendo para aprovar e consolidar CCERJ e a democracia nas nossas instituições no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Anuncio em primeira discussão, projeto de lei 3266-2014, autoria do deputado José Luiz Nance, que cria o programa Boa Visão na Terceira Idade e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, assunto da criança, adolescente e do idoso, favorável. Da saúde, favorável. Do orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com emenda. Com voto em separado favorável do deputado Luiz Martins, relator original. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Tia Ju, Ana Paula Rechuan e Edson Albertassi, relator do vencido. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 981/2015, de autoria do deputado Carlos Mink, que institui a política estadual de restauração ecológica e autoriza o Poder Público criar plano estadual de restauração ecológica e estabelece seus mecanismos e dá outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, com emendas. Concluído por substitutivo. Senhor presidente, pela ordem, ordem. Sobre esse ponto. Eu estava conversando com o deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ. Eu estudei o substitutivo da CCJ e ele ajuda muito o projeto, mas tem 2 erros ou 3 erros que eu propus a correção. O deputado Márcio Pacheco vai apresentar, né, deputado Márcio Pacheco, um novo substitutivo corretivo. Viu, presidente? Um novo substitutivo corretivo desse pela CCJ. Tem 10 emendas de plenários, a gente pode ser acatar o novo substitutivo com as 10 emendas. Isso. A segundo momento. Pode ser assim? Pode. Vamos votar hoje. Vamos votar as emendas. Não, mas tem que ter um novo Perdão, não vamos votar porque tem 10 emendas sim. de plenário. Do dia de hoje. Vai sair de pauta. Tem 10 emendas. Mas são as minhas emendas? São as minhas próprias 12 emendas. emendas. Eu acho que são as minhas próprias, que eu fiz caso não fosse acatado o substitutivo. Veja lá. Senhor presidente, Suspende Vossa Excelência 2 quer fazer minutos. um novo projeto. Não é isso. As emendas que eu fiz Tem mais eram para dúvida? corrigir o substitutivo. Se houver um novo substitutivo, eu vou retirar as minhas emendas. Vossa Excelência suspende por 2 minutinhos? 2 minutos. A presidência tem uma do Chico Bulhões e Sim, uma... mas o Chico Bulhões, Por eu já favor. conversei com ele. E a Mônica Francisco. Então tem entendimento? Tem que aí eu entendimento. chamo os trabalhos à ordem após. Tem entendimento. Tá bom? O substitutivo contempla. Eu vou fazer o contrário. Deputado Carlos Mink, eu vou votar umas inclusões, enquanto isso, com autorização do plenário, se os que aprovam nesse como estão aprovados. Há sobre a mesa pedido de requerimento de inclusão. Requeiro à mesa diretora, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1809/2016, Rosenberg e Reis. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requeiro à mesa diretora, nos termos do parágrafo 1º do artigo 47, inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2124/2016, Rosenberg e Reis. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado.
Requerimento de inclusão na ordem do dia. Requer a inclusão. Projeto de Lei 2093 de 2016, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de Lei 3811 de 18, deputado Rosenberg e Reis. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de Lei 2648 de 2017, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de Lei 3943 de 18, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3367 de 2017, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 1882 de 2016, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3713 de 2017. Senhores que aprovam, eles estão aprovados, deputada Marta Rocha. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3369 de 17, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3789 de 2018, deputada Zeidan. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 1909 de 2016, pedido da deputada Zeidan, projeto da tia Ju. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 342 de 2015, deputado Carlos Mink. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 1298 de 2015, deputado Márcio Canela. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3641 de 17, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 1232 de 2015, deputado Flávio Serafim. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Chamar a atenção dos senhores e senhoras deputados, trata-se de projetos que versam sobre mulher, direito da mulher. A ideia era que nós pudéssemos fazer uma pauta na semana do dia 8 só em relação a mulheres. Não foi possível e aí a gente incluiu agora para que a gente possa votarmos na próxima semana. Senhor presidente. Deputado Carlos Mink. Então, as 12 emendas, 10 são minhas, que estão incluídas no substitutivo deputado Márcio Pacheco, novo substitutivo. Uma, seria bom você falar. Presidente, só para me aliar aqui, que chegamos ao entendimento do deputado Carlos Mink também em relação à minha emenda, então eu estou retirando ela hoje, eventualmente sem prejuízo em segunda discussão. E também a deputada Mônica Francisco, no mesmo sentido. Ok. Eu quero ouvir o deputado Márcio Pacheco, mas antes, porém, estão conosco aqui vereadores de São Pedro da Aldeia, Zezinho, Vitor. Também o presidente da Câmara, Trajano de Moraes, Ralf Moreira. Deputado Márcio Pacheco, em relação ao PL 981 de 2015. Senhor presidente, o parecer da CCJ é favorável com 12, foi favorável com emendas, com 12 emendas concluindo por substitutivo. Ocorre que nos foi apresentado pelo autor ainda uma correção ao substitutivo. Então, quero encaminhar a Vossa Excelência para que seja um novo substitutivo. Então, é favorável com emendas, concluindo por um substitutivo, da qual eu entrego à mesa para que seja publicado na íntegra o novo substitutivo. Esse é o voto. Primeiro, nós vamos votar sem prejuízo do substitutivo. Nós vamos ter que votar as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Então, é importante saber se já estão acatadas essas emendas. Sim. Já estão da acatadas. Comissão de Constituição e Justiça. Sim. Então, eu vou prejudicar as emendas, Sim. porque já foi. Então, tranquilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação, novo substitutivo da CCJ, com as emendas produzidas pela própria CCJ e o entendimento do plenário. Senhores que Perdão. Vamos votar daqui a pouco, porque ainda está pendente De outras comissões. algumas comissões. Comissão de Saneamento Ambiental,
Deputado Gustavo Schmidt. Presidente, acompanho o substitutivo da CCJ. Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Gil Viana. Acompanho o CCJ, presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputado Marcelo Cabeleireiro. Perdão. Sim. Perdão, Marcelo. É Mônica Francisco. Deputado Marcelo, desculpa. Deputada Mônica está aqui comigo ao lado. Deputado Bruno Daualha. Acompanho o parecer da CCJ, senhor. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, deputado João Peixoto. Deputado João Peixoto. Deputado Valdo Ceasa. Deputado Dionísio Lins. Deputado Pedro Brazão. Deputado Dr. Serginho. Acompanho a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, acompanho a CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, em votação, substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Já é a redação final para a Vai a segunda. redação do vencido para a segunda discussão. Mas não pode ser a forma final de redação? Mas você fez compromisso de discutir, está em primeira discussão, não tem como ser forma final. Então Vossa tem. Excelência fez compromisso com o plenário de aprimorar depois da segunda discussão. Mas então o que vai para a segunda discussão, Vai a redação do vencido, que é volta o para a substitutivo novo da Isso, CCJ. novo substitutivo. Anuncio, projeto de lei 1055 de 2015, autoria do deputado Valdeir Carneiro. Determina que as instituições bancárias localizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro permitam o acesso de clientes ao interior da agência quando o sistema se encontrar indisponível, fora do ar. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das Comissões de Defesa do Consumidor, de Economia, Indústria e Comércio. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Pela ordem, presidente. 2 minutos só. Deputado Fábio Silva. Deputado Tiago Pampolha. Presidente, quando o governador anunciou o fim do RAS compulsório, eu fui um dos primeiros deputados a subir à tribuna e parabenizá-lo pelo fim desse regime que suga os nossos policiais. Só que até agora, o RAS compulsório não teve seu término. Então eu estou aqui pedindo celeridade ao líder do governo, que leve essa mensagem, esse meu apelo ao governador, que passe esse RAS a ser facultativo, voluntário, porque nossos policiais estão sugados, estão trabalhando além do que o seu corpo permite, e é uma covardia o que faz com nossos policiais. Então eu peço ao governador que dê celeridade ao fim do RAS compulsório, que suga os nossos policiais e dê mais estímulo a essa categoria sofrida, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deixa eu só colher o parecer. 1 minuto, por favor. Parecer Dante. favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado PL 1055 de 15. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Renan, por favor, ao microfone. Senhor presidente, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, parece que estão aprovados em primeira, retorna em segunda. Pela ordem, deputada Dani.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de datar que hoje é dia 13 de março e todos os terceirizados que trabalham nessa casa, na limpeza e manutenção, ainda estão com seus salários atrasados, que deveria ser recebido no 5º dia útil do mês. A Alerj faz o pagamento à empresa, mas a empresa não repassa aos trabalhadores dessa casa. É importante que a casa tome ciência disso. Pela ordem, senhor presidente. No dia de hoje, deputada Dani, foi feita uma reunião a meu pedido. Já outros deputados também colocaram essa mesma questão. Não há por parte da Assembleia nenhum atraso. Há sim uma decisão judicial que pede para bloquear o pagamento a partir desse mês de março. E a empresa vem há 3 meses, segundo as informações, devendo o Vale Transporte e outras vantagens aos funcionários. E nesse mês no dia de hoje, foi feita uma reunião lá com o diretor-geral e disse o representante da empresa que vai botar em dia as vantagens dos funcionários e precisa ter um entendimento agora com o Ministério Público do Trabalho, o sindicato, para que possa ter um entendimento junto ao juiz que concedeu esse bloqueio para que a gente possa fazer o pagamento, para que a empresa possa botar em dia os salários. Então, da parte da Assembleia, não tem nenhuma pendência. Obrigado, senhor presidente. Seguirei acompanhando. Ok. Deputado Waldeck. Senhor presidente, eu queria fazer essa questão de ordem, porque tenho afirmado aqui que é preciso, naturalmente, respeitar as instituições, Rodrigo, que integram o sistema de justiça. E todos nós, qualquer um de nós, qualquer cidadão, qualquer pessoa, ninguém pode reivindicar para si mesmo o direito de não ser investigado, nada disso. Sobretudo nós, agentes públicos. Ninguém está acima da lei, mas também ninguém pode ficar abaixo da lei. Por que digo isso? Porque no dia 10 de dezembro do ano passado, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, aliás, o único prefeito reeleito em 2016 na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi preso preventivamente, sem que sequer soubesse, naquela ocasião, quais eram as acusações que pesavam contra ele. Ele saiu de casa preso, sem saber quais eram as acusações que pesavam contra ele. Seus advogados levaram 1 semana para ter acesso aos autos. Os advogados, 1 semana. Ele ficou mais de 90 dias preso. Jamais foi ouvido, nem pela polícia, nem pelo Ministério Público, nem pela Justiça. Ontem o Tribunal de Justiça decidiu por 6 votos a 1 pelo relaxamento da prisão, decidiu por 6 votos a 1 pelo retorno do Rodrigo à Prefeitura de Niterói para o exercício do mandato que lhe foi conferido pelo voto popular. Depois, no último mudou, no finalzinho o cara mudou. E o recebimento da denúncia não foi apreciado, porque 3 desembargadores pediram vista do processo. Onde quero chegar? Quero dizer o seguinte, tenho falado sobre isso aqui, isso não significa desrespeitar o sistema de justiça. É muito sério o que está acontecendo no Brasil, é muito grave. As pessoas não podem ser privadas de sua liberdade assim, sem nenhum fundamento, sem se defender, sem se pronunciar, sem ser ouvido. Isso não é normal, isso não deve ser naturalizado. E eu falo confortavelmente, porque no ano passado, daquela tribuna, eu que fiz sistemática oposição ao governador Pezão, sistemática oposição, quando ele foi preso em pleno exercício do mandato, sem flagrante delito, sem que a Assembleia fosse consultada, eu assumi a tribuna para dizer que aquela prisão era ilegal. Então eu quero aqui dizer da importância de nós termos firmeza, coragem, clareza, por um lado respeitar as instituições, mas por outro lado não nos curvarmos a essas decisões que, a meu ver, agridem o Estado democrático de direito no Brasil. Por isso quero fazer esse registro aqui, comunicar que o Rodrigo volta à Prefeitura, como assim decidiu, não ontem o Tribunal de Justiça apenas, mas a vontade popular em 2016. Vamos seguir acompanhando esse caso, mas isso não quer dizer que ele não deva ser investigado, que seja investigado, qualquer coisa que se aponte sobre a administração dele, que seja apurada, não se trata disso. Mas não se pode privar de liberdade assim uma pessoa. E o Rodrigo tem visibilidade pública. Imagina o que acontece, Max Lemos, com vários cidadãos por aí, anônimos, que ficam presos tempos longos, sem sequer ter uma audiência de custódia. Então quero aqui repudiar este tipo de conduta que, a meu ver, depõe contra a integridade
do Estado Democrático de Direito no Brasil. Pela ordem, senhor presidente. Antes, porém, já, deputado Rosenberg. Há sobre a mesa pedido de requerimento de inclusão. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto 1037A 2015, deputada Marta Rocha, senhores que aprovam nesse que estão aprovando. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 41 de 19, deputado Rosenberg e Reis, senhores que aprovam nesse que estão aprovados. Deputado Rosenberg e Reis. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo ao senhor. O senhor que é o presidente do Parlamento Fluminense, eu preciso que o senhor marque para mim uma agenda com o vice-governador. Eu não consigo falar com o vice-governador, senhor presidente. Ele se encastelou no Palácio Guanabara e não atende a gente. Já recorri ao nosso líder de governo, nosso grande líder de governo, Márcio Pacheco. A conversa não é para mim, a conversa é para a Baixada Fluminense, para trazer mais infraestrutura que está ligado ao vice-governador. Então, peço ao senhor que peça a sua secretária para marcar uma agenda com o vice-governador Cláudio Castro. Por favor, senhor presidente. Obrigado. Excelência. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, eu tomei conhecimento, mais uma vez, essa casa agindo em prol da segurança pública, sob das tratativas do apoio financeiro dessa casa para aparelhamento da Polícia Civil. Quero parabenizar o gesto e aproveitar o ensejo, senhor presidente, para que estou percebendo por aí a tentativa de fazerem política, de jogar mais uma vez para os holofotes no tocante à questão dos servidores terceirizados dessa casa. A gente sabe muito bem, quem aqui conhece a vida empresarial, o quão é difícil, deputado Max, você conviver com essa série de burocracia, com a Justiça do Trabalho, que muitas vezes, claro, tem um condão ali de proteger o trabalhador, mas muitas vezes atrapalha a atividade empresarial. Então eu quero, de novo, parabenizar aqui a diligência dessa presidência no tocante aos servidores terceirizados e deixar claro para os demais deputados que o papel da Alerj está sendo cumprido, inclusive de fiscalizar a empresa. Agora, se está tendo um outro problema, é a gente trabalhar para resolver, mas pedir encarecidamente que não se faça palanque político nesse caso. Não tem ninguém aqui preterindo direito de trabalhador nenhum. Acho que todos os deputados estão imbuídos dessa missão e que não se faça propaganda política aqui, porque está todo mundo no mesmo barco. É só isso, presidente. Há sobre a mesa, por último, por derradeiro, há sobre a mesa 2 pedidos de inclusão. Que é a inclusão na ordem do dia do PL 4502 de 18. Tadeleomar Coelho, senhores que aprovam isso estão aprovados. E que é a inclusão na ordem do dia do PL 812 de 18. Tadeleomar Coelho, senhores que aprovam isso estão aprovados. Pela ordem. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa o expediente final. Pela ordem, deputado subtenente Bernardo e seguinte, Léo Vieira. Eu quero ratificar o que o colega Pobel falou sobre o policial ser obrigado a tirar serviço extra. Obrigado, com esse RAS que não paga. Então eu queria dizer que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela falou, peraí, o PM não, o PM continua escravo. Presidente, agora, presidente da Marina. Presidente, hoje pela manhã participamos de uma audiência pública da educação e quero parabenizar aqui a presidência pela grande audiência e também agradecer ao secretário Pedro Fernandes por ter comparecido a um convite dessa casa e ter esclarecido pontos que perturbam a vida das pessoas hoje no estado do Rio de Janeiro com relação ao que se trata da matrícula fácil dos alunos quererem ingressarem a matrícula através da internet e estão com dificuldade. Nossa proposta foi ao secretário para que nesse momento de dificuldade desse sistema, colocar novamente a matrícula manualmente nos balcões das escolas, ofertando assim as matrículas aos cidadãos cariocas. Outra coisa, presidente, eu gostaria também de pedir ao líder de governo, Márcio Pacheco, que intervisse junto ao presidente do Detran, que está também numa dificuldade, numa transição em relação às empresas terceirizadas que presta serviço para o Detran e vem utilizando de estado de greve nos postos de vistoria.
E o que está acontecendo? Usuários, proprietários de veículos estão sendo multados todos os dias no estado do Rio de Janeiro e não conseguem fazer vistoria de seu carro. Gostaria que o líder de governo intervisse junto ao presidente Detran para que anulasse essas multas que foram efetuadas nesse período, para que o usuário não fosse penalizado, porque na verdade não tem culpa do Detran estar em estado de greve. Obrigado, presidente. Presidente, deputada Marina, muita honra. Eu queria fazer um convite para toda a casa. Na segunda-feira que vem, dia 18 de março, nós vamos realizar aqui no plenário um ato em solidariedade aos garotos do Ninho que morreram de forma trágica lá no centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande. Será às 6h30. Queria convidar todos os meus colegas parlamentares, independente de clube, acho que isso é algo que une todos nós, amantes do esporte, da sociedade como um todo. Será um grande prazer ter quem puder estar aqui, 6h30 aqui no plenário. Vamos estar com a presença de ex-jogadores, presença de sobreviventes que estão para confirmar, a família dos garotos que infelizmente acabaram morrendo nesse trágico acidente, e vai ser um momento muito especial. Então fica o meu convite aqui. Primeiro orador inscrito, nobre deputado Renan Ferreirinha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Ok. Que permuta com o excelentíssimo deputado Luiz Paulo. Uma questão de respeito à tradição da casa. Eu acato aqui a sugestão, nós estamos só permutando. Pode ser, presidente? Pode ser. Senhora presidente em exercício, deputada Marina, senhoras deputadas presentes, primeiro, estou aqui feliz que as mulheres estão no poder. Se Vossa Excelência está eventualmente aí sentada como presidente em exercício, representa dizer que daqui a 2 anos poderemos ter definitivamente uma mulher na presidência da casa. E ouso dizer que a próxima presidente dos Estados Unidos será uma mulher, e do Partido Democrata, porque o Congresso Nacional Americano, deputada Marta Rocha, elegeu 102 mulheres, e o Partido Republicano, salvo erro de memória, 27. E tem 5 senadoras americanas se destacando profundamente no exercício dos mandatos. E ainda temos uma potencial candidata, que seria a Michelle Obama, que me faria acompanhar as eleições americanas com muito prazer e com uma vontade imensa de poder ir lá votar no Partido Democrata e, quiçá, na Michelle Obama. Então, estou só fazendo essa referência, deputado Ferreirinha, porque é muito natural a ascensão da mulher na política. Até porque a política sempre foi um ambiente machista e, na maioria das vezes, esse exercício de poder foi desastroso. Então, é chegada a hora e a vez da mulher nos parlamentos brasileiros e, quiçá, nos cargos mais relevantes do Executivo no mundo inteiro.
E aí aproveito a oportunidade, deputada Marta Rocha, porque isso não estava no script, foi só uma introdução, para dizer que hoje li tudo que saiu nos jornais sobre a descoberta, passado um ano, dos assassinos da vereadora Marielle e de seu motorista Anderson. E por que falei assassinos? Aí não importa só quem atirou ou quem dirigiu o veículo. E tudo que li me leva a algumas conclusões. Não me parece factível que esses assassinos profissionais tenham tomado essa posição porque se antagonizam com aqueles homens e mulheres que são de esquerda. Assassino profissional age sob pecúnia, isto é, sob pagamento, que pode ser em dinheiro, em bens, entre outras possibilidades. Então há que se descobrir agora quem são os mandantes, porque pode ter mais de um mandante, porque quem matou é altamente especializado nesse mistério trágico de assassinar. Mas ainda, deputada Marta Rocha, nas buscas e apreensões de um dos companheiros de um dos assassinos, se encontrou 177 fuzis. 177 fuzis. Tem estados brasileiros que as suas corporações militares não possuem 177 fuzis. Isto dá para armar uma guerrilha urbana, mas que não seria o caso. Isso dá para armar dezenas de milícias. E como entrou no Brasil 177 fuzis? Quem pagou esta carga contrabandeada? Como passou pela alfândega de uma forma tão tranquila? Como ficou acondicionada num apartamento no Meia por tanto tempo? Concedo a parte à senhora deputada. Bom, muito importante Vossa Senhoria chegar aqui e trazer um debate essencial para a política pública de segurança do Rio de Janeiro de hoje. Então, deputado Luiz Paulo, trazer todos os elementos que aparecem nessa investigação sobre a execução sumária da Marielle é fundamental. Isto foi um feminicídio político. Não podemos aceitar a linha de investigação que diz que esse tenha sido um crime motivado por ódio ou porque não gostava das posições políticas de Marielle. Então é importante que a gente fale e pressione para que as investigações continuem ocorrendo para a gente chegar, enfim, em quem mandou matar a Marielle. Uma pessoa que não vá com a cara da Marielle, não planejaria durante 3 meses um crime tão sofisticado, de maneira a ter aí um arsenal à sua disposição. Então é muito sério o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro de hoje. Eu tenho ficado preocupada com um discurso que já aparece de resolução do caso diante de um suposto argumento de crime de ódio.
Então é importante que essa casa aqui se apresente para dizer que isso foi um feminicídio político e, portanto, deve ser tratado como tal. Muito obrigado, à parte. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência. Deputada Marta Rocha. Deputado Luiz Paulo, eu não vou fazer considerações a respeito do resultado da investigação do homicídio da nossa querida companheira Marielle Franco, porque me sinto muito contemplada, não só com a sua fala, mas também da minha querida deputada Renata, minha presidente na Comissão de Direitos Humanos. Mas eu queria trazer, por conta das suas informações, à pauta um episódio acontecido do ano passado, em que a Desarme, que é a delegacia instituída para apurar a questão do contrabando de arma, sem disparar nenhum tiro, apreendeu dentro do aeroporto Tom Jobim 66 fuzis. Na data de ontem, nós tivemos a possibilidade de ver apreendido o dobro desses fuzis. Então, acho que no universo das investigações realizadas do homicídio da nossa querida companheira vereadora Marielle Franco, há que se ter uma investigação específica da Desarme para identificar a rota e os autores, porque naquele momento a pessoa que tinha cautela daquele armamento foi autuada em flagrante à luz do Estatuto do Desarmamento, mas esse é só puxar um nó que vai dar luz ao que acontece no Estado do Rio de Janeiro na questão do contrabando de arma de fogo. Muito obrigada. Obrigado pela parte, deputada Marta Rocha. Deputada Lucinha, eu estou trazendo isso aqui à tona, porque a segunda conclusão que tiro é que, ao se ter descoberto os assassinos da vereadora Marielle e de seu motorista Anderson, se desentocou uma quadrilha de assassinos e contrabandistas de armas de grande relevância e, quiçá, de outros negócios escusos que possam estar envolvidos. Porque eu pergunto, como pode um policial reformado com um salário de R$ 7.500 mensais ter uma casa num condomínio de alto poder aquisitivo na Barra da Tijuca, onde acho até que por acaso mora o atual presidente da República? Como pode ter um carro blindado que no barato vale R$ 100 mil? Como pode ter casa em Angra dos Reis e barco de 30 pés? Uma parte, deputado. Então, isso representa que o assassinato de Marielle e de Anderson é parte de uma poderosa organização criminosa financiada, quiçá, por gente mais poderosa ainda. Por isso que essa investigação tem que ganhar muito mais corpo, porque chegando aos mandantes do assassinato de Marielle e Anderson, possivelmente vai se desvendar também essa outra quadrilha. Deputada Lucinha, por favor. Eu queria colaborar com as palavras do meu amigo deputado Luiz Paulo, dizer que realmente nós estamos observando a imprensa divulgando com um grande feito, né, que se chegou aos dois policiais, um que é reformado, o que teve uma perna amputada devido a uma granada, e o outro que foi expulso da corporação. Então, eles dois sozinhos não fariam tamanha engenhoca, né? Eu não acredito em boitatá na história da carochinha, você sabe disso, né? Não acredito nisso. Tem gente de muito maior patente que está envolvido nessa situação. A articulação é muito maior. Quando houve a questão da apreensão dos fuzis, deputado Luiz Paulo, eu me recordo que na polícia militar não tem a quantidade de fuzil que foi apreendida. Não tem. Por que que não tem? Porque o Estado não consegue prever, né? Conseguir, através do orçamento, comprar armamento para o policiamento
que deveria ter a Polícia Militar. Carlos Paulo, olha, queria te dizer uma coisa com sinceridade. A morte da Marielle, do Anderson, foi uma das maiores barbaridades que nós já presenciamos. E acho que nós não podemos ser omissos, não. Essa casa tem que abrir a boca e discutir, sim. Discutir que nós queremos que a polícia chegue nos mandantes do crime. Porque existe uma grande quadrilha, deputado Luiz Paulo, que faz contrabando de arma e também contrabando de droga. Mas só que não mora nos becos, nas vielas, nas favelas, mora nas coberturas, nos condomínios luxuosos da Barra da Tijuca e da Zona Sul. Então nós temos que colocar o dedo na ferida e realmente descobrir, através do efetiva investigação, quem foi realmente os mandantes do crime. E para lembrar o deputado Luiz Paulo, que é engraçado, a polícia, ela entra numa favela recebida com um fuzil. Os vagabundos vão lá para tentar matar o policial que está lá defendendo a questão da segurança da população, defendendo a sociedade como um todo. Não tem esse armamento. Como é que um cara consegue guardar na casa dele 100 e poucos fuzis? Como é que ele consegue? Só se tiver toda uma estrutura organizada, a tal que fez essa tal da armação toda para que aparecesse para a imprensa que estava resolvido. A Marielle e o Anderson não morreram, não é porque ela lutava a favor dos negros, a favor das minorias, não. A morte dela foi encomendada por outras razões, que nós só vamos descobrir, na verdade, quando chegarmos ao autor e os mandantes. Só que nós temos que estar de olhos abertos, prestar bastante atenção, porque eu não estou convicta, deputado, como o senhor também não está, que o caso se encerrou. O caso agora é que vai começar, até porque toda a estrutura que foi montada para o assassinato da Marielle e do Anderson veio de cima. E temos que saber quem que são os autores e colocar os responsáveis, colocar atrás da cadeia, porque é muito fácil. Agora eu vejo que a Polícia Militar, Polícia Civil, depois de um ano, ia completar um ano, amanhã um ano, aí 2 dias antes, aí aparece como é que nós, aqui nessa casa, deputados, não tínhamos informação nenhuma. E nós tínhamos uma comissão aqui, uma comissão permanente aqui de segurança, nunca fomos comunicados de nada. Então, essa situação que vem acontecendo é para dizer que historinha de boitatá da carochinha eu não acredito, tem angu nesse caroço, tem muito tubarão, e não é o cara da favela que encomendou o assassinato de Marielle, não. E sim o cara que mora nos condomínios luxuosos, os poderosos, endinheirados. É esse que nós temos que botar atrás das grades. Obrigado, deputada Lucinha. Já lhe dou a parte, só um minutinho, aqui para fechar o raciocínio. Deputada Lucinha, eu só queria fazer uma pequena observação. Eu louvo a ação da Polícia Civil e do Ministério Público, louvo, de ter chegado aos assassinos, porque foi uma investigação muito cercada de requintes técnicos, de especializações, porque senão não se chegaria a ninguém. Mas também teve muita atrapalhada também, o delegado da Polícia Federal passando informação furada, informações que não tinham nada a ver. Se não houvesse esse arsenal tecnológico que a Polícia Civil usou, possivelmente eles teriam cometido o dito crime perfeito. Mas a Civil descobriu os criminosos que executaram a Marielle e o Anderson. Louve-se. Agora tem razão, Vossa Excelência. Inicia-se a partir daí uma nova investigação para descobrir os mandantes e as ramificações dessa quadrilha no contrabando de arma. Eu não sei quanto custa, talvez o deputado delegado Carlos Augusto possa informar, um fuzil daquele, não sei. Ele falou que em média 80 mil reais aqui, o nosso amigo. Eu ia trabalhar com 50 mil. Se for 80, aquilo representa em dinheiro 8 milhões de reais. 8 milhões de reais só tem grandes empresários do crime, porque ninguém compra arma pagando em cheque pré-datado. É dinheiro na mão. A arma se compra
em espécie. Então, queria só esclarecer e dar uma parte para me encerrar, o deputado Carlos Augusto. Você é breve, tá, presidente? Deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha. Deputado, o fuzil pode custar 20, 30, 40, 50, dependendo de como ele está, de como o armamento se encontra em termos de uso. Então, ele tem vários tipos de preço. E, logicamente, você fugindo das formalidades legais, você emprega no valor alguma coisa a mais. Em relação à Polícia Civil e o que vai acontecer agora, a investigação, ela tem um tempo e cada investigação ela tem o seu respectivo tempo, como se fosse uma vida humana. Cada um tem o seu tempo, regido por Deus, e aqui é regido por uma autoridade policial que logicamente nem se compara a ele. Então, cada tempo ela é exercida de acordo com os acontecimentos que são proferidos de um dia após o outro, que são praticados de um dia após o outro. Esses dois, os executores, autores imediatos, têm autoria imediata, que normalmente é quem manda, e autoria imediata, que são os executores, mas todos são coautores do mesmo fato. A essa autoria imediata foi necessário prender no momento da investigação, e esse momento, coincidentemente, chegou perto de 1 ano. Foi necessário, porque nem dormindo em casa eles estavam. Eu não sei se Vossa Excelência acompanhou, eles foram presos 4 da manhã, porque o mandato normalmente de prisão, de busca e apreensão, enfim, essas coisas todas, se pratica, tem 3 teorias, mas se pratica a partir de um determinado horário, que não 4 da manhã. Então eles foram presos no momento oportuno. Em relação à autoria imediata, que é o que vai acontecer agora ou não, isso cabe à autoridade policial, ao Ministério Público e ao Judiciário, que acompanham a investigação e, logicamente, sem prestar informações. Porque, como tem a deputada Lucinha, por exemplo, que é uma pessoa séria, tem o senhor, há pessoas que não são sérias. E a polícia, nesse caso, ela trabalhou muito com a contra-informação. Ela, infelizmente, trabalhou com a pressão da opinião pública, com a contra-informação. Olha, foi um trabalho primoroso, um trabalho que demorou para que eles fiquem realmente presos e usando todo meio de prova legal, cabível. Agora, essa segunda fase, porque se são assassinos de aluguel, se são matadores de aluguel, porque alguém os alugou. Essa segunda fase, que em tese representa um procedimento investigativo quanto aos que mais tinham interesse nessas mortes, né? Porque só falam da Marielle, mas também tem um motorista, nessas mortes, aí sim nós vamos ver outro empreendimento investigativo, mas utilizando o seu tempo. A Polícia Civil não trabalha, e é por isso que está apanhando na imprensa, porque só falam de Ministério Público. A Polícia Civil não trabalha com pressão da imprensa. Infelizmente, alguns procedimentos, nós somos levados a isso, e se eu falasse que não seria assim, seria hipocrisia da minha parte. Mas a Polícia Civil, com uma nova geração, e com uma geração antiga, que pensa como a nova geração, ensinada inclusive a geração nova por essa antiga, pensa em fazer a investigação no tempo oportuno. Não houve mamãezada, não houve palhaçada, não se respeitou prazo, não se apressou prisão. A prisão, repito, eu queria que Vossa Excelência ficasse com isso no coração, foi feita no momento oportuno. E se Deus quiser, se houver uma pessoa que tenha mandado, também será presa no momento oportuno. Muito obrigado pela parte, deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Augusto, não estou de forma alguma discordando de Vossa Excelência, estou até concordando. Tanto é que eu digo que louvo a ação da Civil de ter, junto com o MP, ter usado recursos tecnológicos tão requintados para chegar a autores de um crime que estava sendo considerado um crime perfeito. O que eu estou dizendo aqui, que a polícia e o MP tiveram inclusive a capacidade de antecipar a ação, por isso que foi às 4h30 da manhã, e não depois das 18 horas, porque a ação já estava vazada, viu, senador? A ação estava vazada. Se fizesse no dia determinado, todos os dois já tinham
se mandado. Tanto é Além do que, vazamento, que um deputado. saiu de casa às 4h30 da manhã, o da Barra da Tijuca, e o da Rua Eulina Ribeiro foi preso na rua. Não foi só isso não, não foi só isso não, deputado. É porque todos sempre falavam, ministro sei lá da onde, a polícia já está quase pegando, a polícia já está quase pegando. Se Vossa Excelência tivesse praticado um fato como esse, falasse, escutasse em todos os meios de comunicação, autoridades falando que os bandidos estavam quase sendo capturados, eles, como profissionais, já estavam, como se diz na gíria policial, me permita, deputado Lucinho, escamados, entendeu, em relação a um futuro mandado de prisão. Por isso também que eles estavam dessa forma, além da contra-informação vazamento. Luiz Paulo, só para colaborar com o meu amigo aqui, peço desculpa, deputada Marina. Já estou Mas com a que luz verde há esse- 5 minutos. Eu sei, deputado, mas esse tema é um tema que nós vamos discutir aqui nessa casa. Seria importante que outros deputados também viessem aqui para debater e discutir essa questão, porque é fundamental esclarecer os fatos. Porque teve um momento da investigação que a Polícia Civil também, ela teve que mudar a rota da direção, porque ela recebeu também informação errada, para poder tirar o rumo das investigações. Então teve trabalho dentro da própria Polícia Civil, do próprio Ministério Público, de alguma forma, que atrapalhou em muito a investigação, que eles não conseguiram caminhar o caminho que era o mais correto. E quando a polícia deflagrou a operação às 3h30 da manhã, o senhor sabe que foi porque vazou a informação. Senão, o cara não estaria na esquina, teria metido o pé. E o outro também ia ir embora do Brasil e ia para outro lugar. Então, eu acho que teve muitas questões que têm que ser abordadas sim. Porque eu não sou contra a questão da Polícia Civil, acho que ela tem a competência dela, mas houve sim, como houve o vazamento da informação, tanto é que tem que antecipar a operação e também lembrar que por muitas vezes, quando a imprensa cobrava e a sociedade cobrava como é que está o andamento do caso, está sob sigilo. Sigilo esse que entrou um delegado dando informação errada e um tal do Ferreirinha que não sabia nada. Cuidado então nós com temos que Ferreirinha. abordar isso. Que não É é outro você, Ferreirinha, é um pelo outro. amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu peço desculpa a você. Um tal de Ferreirinha que também abriu a boca para falar besteira. O quanto eu recebi de ligação ontem, Lucinha, você não tem ideia. Eu sei, mas você é um Ferreirinha. Meu nome do Jornal Nacional tava assim, ó. Ferreirinha, você é um deputado do bem. Você é um deputado do bem. Estou falando que a Polícia Civil, ela se deixou levar também para uma investigação que não chegou a lugar nenhum. Só uma questão de ordem, né? Obrigado. Valeu. Senhora presidente, encerrando, deputado, eu queria encerrar. O senhor vai falar depois de mim? Eu só vou fazer 10 segundos, desculpa, deputado. Na linha que eu concordo muito com o senhor, tem uma matéria da revista Piauí. Eu tenho aqui no meu celular. Muito bem feita. Enorme. Eu recomendo todo mundo dedicar Enorme. 10, 15 minutos para ler aquela matéria e entender o que está acontecendo. Uma matéria investigativa muito interessante. E a pergunta continua, né, deputado? Quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar agora? Quem mandou matar Marielle? Deputado Renan Ferreirinha, só para que a taquigrafia não registre errado, a deputada Lucinha falou que o senhor é o Ferreirinha, deputado do bem e não do DEM, porque um dos presos estava afiliado ao DEM. É só para esclarecer. Não Muito vamos obrigado, senhora demonizar a situação, hein, deputado? Próximo orador, excelentíssimo deputado Renan Ferreirinha. O senhor dispõe de 10 minutos. Presidente, o motivo dessa questão de ordem que eu quero parabenizar Carapebus pelos seus 24 anos de emancipação política que está fazendo, completando hoje. E eu tenho, há 24 anos atrás, eu tive a felicidade de votar na emancipação de Carapebus. Então, parabenizo aí o povo de Carapebus, parabenizo a prefeita e todo o povo de Carapebus por mais um aniversário. Muito obrigado. Deputado Renan Ferreirinha. Excelentíssima presidente, colegas deputados, como eu disse no começo do plenário de hoje, eu gostaria de me solidarizar e prestar minha solidariedade com as famílias
com as vítimas do atentado que aconteceu, da tragédia que aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo, uma tragédia enorme de comoção nacional e até mundial. É um grande debate que vem se fazendo a nível mundial, com, infelizmente, tragédias como essa, que vem acontecendo com uma certa frequência em diversos países e que, infelizmente, tem acontecido, de certa forma, também no nosso país. Foram 7 mortes, 5 alunos, 2 funcionários, e essas tragédias, por mais infelizes que elas sejam e trágicas, elas nos fazem pensar e repensar para onde nós estamos indo como sociedade. Infelizmente, e com uma perspectiva de melhoria da sociedade, muitas dessas tragédias poderiam ser evitadas. Mas para a gente chegar nessa afirmação, a gente primeiro precisa reconhecer o problema. E segundo, a gente precisa optar pela mudança. A sociedade atualmente olha para o aluno, para o jovem, para a criança, como um mero depósito de conhecimento. A gente não sabe o que esse aluno quer, o que ele sente, o que ele sonha. A gente não olha esse ser humano, independente da idade, como uma pessoa que tem angústias, decepções, medos, sonhos. A escola e a sociedade precisam sim refletir e entender para onde nós queremos chegar e como estamos educando as nossas gerações que vão construir, que estão construindo nosso país, e ser capaz de fazer autocrítica quando nós erramos como sociedade. É por não ser aceito que esse aluno, que esse jovem, que essa criança, por sofrer bullying, por sofrer discriminação, por sentir que não pertence a um local, que começa um ódio pela escola. É por perceber que a escola não apresenta um futuro digno de oportunidades, de uma vida melhor, que começa a surgir uma frustração, uma decepção pela escola, pela sociedade. Está mais do que claro que a gente precisa tratar as competências do século XXI, as competências socioemocionais, como uma pauta central na nossa educação. Tais competências que vão desde perseverança, criatividade, pensamento crítico, colaboração, elas já estão incluídas na Base Nacional Comum Curricular da BNCC, fruto de muitas discussões, mas elas ainda são tratadas como pauta adjacente no debate educacional que nós realizamos no país. E não dá mais. Não dá mais porque tragédias como acontecem nos Estados Unidos, tragédias como acontecem nos países escandinavos, como acontece na Ásia e como infelizmente em qualquer lugar do mundo, também estão acontecendo no Brasil. Aconteceram hoje em Suzano. É claro que é preliminar afirmar qualquer coisa, mas é uma oportunidade infeliz, mas necessária da gente debater saúde mental nesse país, da gente debater a saúde mental de cada cidadão, em especial dos nossos estudantes. As competências socioemocionais, elas perpassam não só por sentir o aluno, ouvi-lo, o que é muito importante, ouvi-la, mas também pela formação dos nossos profissionais, que precisam cada vez mais estarem sensíveis e percebendo o que está acontecendo, oferecendo ajuda. Porque pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Pedir ajuda é um reconhecimento que nós não somos autossuficientes, que nós não viemos sabendo fazer fotossíntese, que nós não viemos sendo os bambambãs da cadeia. Nós somos mais uma espécie nesse mundão. E precisamos entender que essa espécie falha, que essa espécie ela tem defeito e que ela em conjunto foi capaz de realizar as maiores inovações e construções da humanidade. E ela em conjunto precisa reconhecer que ela também é falha. E assim a gente consegue sair desse grande buraco. E finalizando, o mais importante é a gente ouvir cada jovem e cada criança que precisa ser ouvida, que clama por ser ouvida, porque essa voz está lá. Essa voz, esse pedido de ajuda, esse pedido de quero ser representado, esse pedido de preciso também aprender,
compartilhar, seja com meus próprios amigos, sejam com profissionais, professores, pais. Isso é muito importante. E quando a família, ela também dá o seu afeto, o seu amor, é óbvio que essa criança, ela chega mais amada, ela chega mais se sentindo pertencente em qualquer ambiente. Mas a gente precisa entender que, infelizmente, essa família não existe na realidade da maioria das nossas crianças e jovens do país. E quando essa família não existe, ou até quando ela própria existe, a escola precisa garantir que esse jovem será amado, será acolhido, será ouvido e terá todas as condições necessárias para ser o que bem entender, desde que trate com ética, integridade, coerência o seu futuro. E para isso, a gente precisa de uma vez por todas entender que a escola que a gente nutre no país ainda é uma escola do século XIX, com profissionais que lutam diariamente para melhorar esse ambiente, mas ainda foram formados no século XX. E nós temos alunos, estudantes, o futuro do país no século XXI. E esse descompasso entre séculos acaba gerando um produto que às vezes são tragédias, que às vezes são surtos, que muitas vezes são inevitáveis, mas muitas vezes também podem ser evitáveis. E o grande desafio das escolas do século XXI para o jovem é tratá-lo como um ser humano pleno e não só como um depósito de informação. Muito obrigado. Próximo orador, excelentíssimo deputado Renato Zaca. Não se encontrando presente, a próxima oradora inscrita, deputada Mônica Francisco. É a Mônica. A excelentíssima deputada dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, senhoras e senhores deputados e deputadas. Mais uma vez, boa tarde à nossa audiência, que cresce a cada dia na TV Alerj. A gente já recebe retorno de que a gente tem estimulado através das nossas redes que a TV Alerj seja cada vez mais utilizada pela população como ferramenta de monitoramento da atuação dessa casa e, consequentemente, de nós, né, deputados e deputadas, e também nas nossas redes sociais. Faço mais uma vez uso da tribuna nessa tarde para registrar que nesses 71 dias decorridos de 2019, as incursões policiais nas favelas, só aqui da capital, do município do Rio de Janeiro, deixaram mais de 60 mortes. Crianças, negras, idosos, trabalhadores tiveram as suas vidas interrompidas, com um número ínfimo de apreensão de armas e munições, só 107. Se a gente for comparar com o que vimos ontem, senhora presidente, na operação que apreendeu, para nossa surpresa e perplexidade, 117 fuzis novos, munição fechada em caixa com plástico bolha. Na operação denominada Lume, que investiga a morte da minha companheira, amiga, irmã, ex-vereadora dessa cidade, Marielle Franco. Foi a maior apreensão de fuzis na história do Rio de Janeiro. Veja, o estado do Rio de Janeiro, e eu como favelada sei bem o que é a violência no estado do Rio de Janeiro, como todos que me ouvem aqui conhecem bem, nunca viu na história desse estado
uma apreensão dessa monta. Só que o que nos chama a atenção é que essa apreensão foi feita sem um tiro, sem nenhuma morte, sem pé na porta, sem nenhum tipo de interrupção de aula, sem violação de direito de ninguém e sem deixar corpos no chão. Porque a gente ainda não tem aqui no Brasil a pena de morte. Então temos o sistema de justiça feito para isso, para julgar. Então a gente sabe que a polícia, quando ela é aparelhada, ela faz um trabalho de investigação brilhante, sem que isso incorra na morte, tanto de profissionais da segurança pública, quanto da população de modo geral. E, parafraseando aí o samba da Mangueira, contando a história que a história oficial teima em não contar, a gente quer falar hoje de que amanhã fazem 105 anos de que nasceu Abdias do Nascimento, o homem negro que foi senador da República, criador do Teatro Experimental do Negro, ferrenho lutador contra o racismo, a estrutura racista dessa sociedade, e que escreveu o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, tão atual. O homem negro que contribuiu, intelectual da mais alta estirpe, que contribuiu com a cena cultural, política e intelectual da sociedade brasileira. O genocídio do povo negro, do negro brasileiro, pesquisa escrita pelo senador Abdias do Nascimento, fala exatamente dessa estrutura de poder seletiva que elege corpos e territórios violáveis e matáveis. Os corpos negros são violáveis e matáveis. E esse livro disserta sobre a escolha política do Estado brasileiro, que toma no punho do poder da caneta para genocidar a população negra, que é mais de 50% do Estado brasileiro. Abdias do Nascimento, homem negro, intelectual, assim como eu, assim como a vereadora executada Marielle Franco, sentiu o peso de um Estado genocida, de um Estado que diz que não importa o lugar que a gente ocupe, os nossos corpos ainda são corpos matáveis, são corpos descartáveis. Haja vista o pronunciamento da desembargadora que disse: por que tanto barulho por um cadáver tão comum por ser mulher e preta? Corpos pretos descartáveis. Não é à toa que por vezes nós somos confundidas na entrada dessa casa e de outras tantas casas, como no Tribunal de Justiça, quando estive para a posse do atual desembargador, fui convidada a ocupar o elevador de serviço, mesmo que estivesse com a identificação e o PIN de deputado estadual. Eu sei que para esta sociedade o meu lugar de corpos como o meu, de cabelos como o meu, não é aqui. Por isso, Rodrigo, querido, a gente sente tanto a quebra da placa e a gente entende que quebrar uma placa, mesmo que seja uma sinalização, você sempre tentando explicar, é como se nos quebrassem todos os dias. Porque é isso que esse Estado faz conosco, Rodrigo. Esse Estado diz quem pode viver e quem não deve. Não só no poder da bala, do fuzil, mas no sistema de saúde, quando nos nega os postos de trabalho. No estado do Rio de Janeiro, somos 70%, no estado brasileiro, 70% dos desempregados e desempregadas estão nesse estado. E são mulheres negras que estão
ou nas ruas, a gente passa nas ruas, a gente é tijucano, a gente vê o quanto a população de rua cresce no nosso município aqui na capital. Então é importante que nessa casa, pessoas como eu, estejam o tempo todo usando essa tribuna para evidenciar o que não é uma questão individual de sujeitos e sujeitas, de legendas ou de ideologias. Esse é um sistema genocida, estruturado no racismo, que estrutura todas as relações, que matou Marielle, minha irmã, minha amiga, com quem eu trabalhei, com quem por muitas vezes esteve comigo, lutando contra a violência de Estado. Eu mesma, por muitas vezes, auxiliando, e sei o que é ser uma mulher negra e ser vista como corpo menos digno. Uso a tribuna para dizer que nós temos a responsabilidade, Rodrigo, Marina, companheiros e companheiras aqui dessa casa, nós temos a responsabilidade de não continuar perpetuando no estado do Rio de Janeiro. Renata, sim. Bom, excelentíssima deputada Mônica Francisco, eu corroboro e ratifico toda a sua fala. Muito importante nesse momento, uma fala emocionada. E sabe por que é emocionado? Que é um dia que a gente perder a nossa humanidade, que a gente perder a possibilidade de se emocionar, está errado. A gente não pode estar dentro dessa casa. A gente não pode estar aqui quando a gente perder a nossa humanidade. Então, por isso, Mônica Francisco, Vossa Senhoria tem muita dignidade. Vossa Excelência demonstra que o lugar que nós mulheres devemos estar é sim nessa tribuna, com a nossa sensibilidade, com as nossas experiências diárias, rotineiras, de dor, de sentir na nossa pele o racismo, o machismo, o classismo, que nos mata cotidianamente, como matou Marielle. E é importante a gente trazer que todo o simbolismo que representa a Marielle, porque a gente não pode dizer que Marielle está guardada no nosso passado. Marielle está guardada no nosso presente, porque ela é presente em todas as nossas ações, mas ela é presente também em vida, numa vida iluminada, que ilumina coisas que esse Estado genocida muitas vezes não quer ver, como o próprio feminicídio de mulheres negras, que cresceu em 15% nos últimos 10 anos, e a diminuição em 8% do feminicídio de mulheres brancas. Ou a gente olha para essa política aqui, esse lugar aqui, que historicamente foi negado a nós, mulheres negras, como um lugar que devemos sim ocupar com a nossa qualidade, com as nossas histórias, com a nossa determinação. Marielle ensinou uma coisa para a gente, Mônica, e é por isso que eu fico muito emocionada com as suas lágrimas, porque política deve ser feita com afeto, não com ódio. E a gente está vivendo um estado de barbárie, onde o ódio vira método da política e vira política de Estado. Que Estado é esse? Então, Marielle nos ensinou a fazer política de maneira afetiva, mas assertiva. Assertiva nas nossas posições, assertivas nas políticas que a gente vai tocar dentro dessa casa, pela vida das mulheres, pela vida da juventude negra que está sendo morta, exterminada. Então, Mônica Francisco, vamos juntas, companheira. Vamos juntas, que é esse o lugar que a gente deveria estar há muito tempo. Vamos juntas. Muito obrigada, excelentíssima deputada. Não pensem que as nossas lágrimas são um sinal de fraqueza. Nós, mulheres pretas faveladas, mulheres periféricas, mulheres que aprenderam na luta, porque é na luta que a gente se encontra, a gente chora, limpa o rosto, levanta o queixo e resiste e continua lutando. Eu quero chamar a atenção dos companheiros e companheiras dessa casa, excelentíssimos e excelentíssimas, senhores e senhoras deputados,
a usarem os seus lugares de poder, de autoridade, legitimamente constituídos pela força do voto democrático, para que nós não tenhamos mais cenas como de jovens que perguntam: por que o Senhor atirou em mim? Que sejam sufocados até a morte, porque seus corpos são negros e são o elemento padrão do alvo do ódio que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, muito bem coloca nessa tarde. Nós temos a responsabilidade política, como legisladores e legisladoras dessa casa, de interromper esse processo. Não dá mais para idealizar uma política de segurança pública que não preserve a vida dos profissionais, das profissionais de segurança pública e a vida de todas as pessoas. Que não se dedique à inteligência, o que se tem que dedicar, enquanto ação precípua, pensando no orçamento da segurança pública, e que segurança pública é saúde, é educação, é trabalho. Não dá mais para idealizar uma segurança pública genocida. É preciso pensar políticas que sejam capazes de oferecer o direito a existir, de uma vida digna e de perspectiva de futuro. Muito obrigada, senhora presidente. Próximo orador, excelentíssimo deputado Valdec Carneiro. O senhor dispõe de 10 minutos. Deputada Marina Rocha, que preside este expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos presentes nas galerias, que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e trabalhadoras e trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Marina Rocha, eu assumo a tribuna na tarde de hoje para restituir, assim como fiz ontem em relação à Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, restituir a primeira audiência pública realizada hoje, na manhã de hoje, pela Comissão de Educação, agora sob a presidência do meu amigo deputado Flávio Serafini, que tratou especificamente sobre o problema da crise das vagas na rede estadual de educação do Rio de Janeiro. A audiência contou com ampla representação da comunidade educacional da rede estadual de educação, contou com representação de diretoras e diretores de escolas estaduais, do CEP, da UPES, enfim, representação estudantil, e também com a presença do secretário de Educação, ex-deputado nesta casa, Pedro Fernandes, e de parte de sua equipe de trabalho e de gestão na Secretaria de Educação. Eu já tinha feito uma reunião com o deputado Pedro Fernandes, ao lado do deputado Ferreirinha, Renan Ferreirinha e do próprio deputado Flávio Serafini, assim que ele, logo que chegou no cargo, que assumiu o cargo, fez a divulgação pública, a comunicação pública, inclusive através da grande imprensa, de que havia um déficit de 20 mil vagas. Foram palavras do próprio secretário de Educação do Estado. E hoje, na audiência, eu comecei do jeito que começo aqui. Eu entendo que foi uma atitude corajosa do secretário, corajosa, assumir publicamente este problema e o tamanho deste problema. Porque este problema do déficit de vagas, da demanda represada por vagas na rede estadual de educação, não é um problema que começou neste ano letivo de 2019, não é um problema que foi descoberto entre dezembro de 18 e janeiro de 19. Esse é um problema que vem
afetando a rede estadual de educação do Rio de Janeiro há algum tempo. Entretanto, havia, por parte de gestores anteriores, uma prática de dissimular, de manipular dados e, popularmente dizendo, varrer para baixo do tapete o problema na sua magnitude. Então, se o próprio secretário de Educação, que é o principal representante do governo na área de educação, vem a público dizer que faltam 20 mil vagas na rede estadual de educação, eu acho que, no mínimo, uma atitude de coragem que eu quero ressaltar. Reconhecer o problema é o primeiro passo para superá-lo. Mais do que isso, eu quero destacar ainda o fato de que há muito tempo eu não via, e também registrei na audiência pública, e o faço aqui desta tribuna, um secretário de Educação, afinal de contas, deputado Chico Machado, deputado Gustavo Schmidt, afinal de contas, reconhecer o óbvio, reconhecer que o ensino fundamental também é de responsabilidade dos estados e não apenas dos municípios, que desde o primeiro governo Cabral, desde o primeiro governo de Sérgio Cabral, isso remonta a 2007, que sistematicamente o governo do estado insiste em fingir que não tem mais responsabilidade com a oferta de ensino fundamental e passou essa temporada toda tentando enfiar goela abaixo dos municípios as escolas de ensino fundamental, forçando processos de municipalização. Bom, o secretário Pedro Fernandes, diferentemente desta tendência, que foi prevalente no estado do Rio de Janeiro durante mais de 10 anos, afirmou também que entendia como responsabilidade do estado, compartilhada com os municípios fluminenses, a oferta de ensino fundamental. Destaquei esses dois aspectos porque, como é muito fácil, em geral se diz, é muito fácil atirar pedra, né? Enfim, estar na oposição parece fácil, mas assim, eu faço uma oposição permanentemente reconhecendo quando há avanços e quando há aspectos positivos a serem destacados. Então, destaco esses dois. A partir daí, eu entendo que um dos nós, um dos gargalos, um dos problemas da questão da matrícula na rede estadual de educação é uma coisa chamada matrícula fácil, que é o nome que o sistema de matrícula tem, o sistema online de matrícula tem na rede estadual de educação. A matrícula fácil, esse sistema matrícula fácil, não passa de uma piada pronta, que de fácil não tem nada, que é matrícula muito difícil. É muito difícil para muitas famílias, para muitos estudantes, garantirem a sua matrícula no sistema dito matrícula fácil. Mais do que isso, por mais que seja necessário, e é necessário, tirar proveito das inovações tecnológicas e envolvê-las e trazê-las para o âmbito da gestão pública, inclusive da gestão da educação, não se pode retirar as escolas. Deputado Chico Machado, que foi vereador, não se pode tirar as escolas, as direções escolares do processo de matrícula. As escolas e as direções escolares têm que ser também protagonistas desse processo, e do contrário, acontece o problema que a gente está vendo no Rio de Janeiro, que no sistema matrícula fácil, tem lá a lista de espera dos alunos que não conseguiram matrícula, mas isso é para aqueles que conseguiram entrar no sistema e estão na fila. O que dizer das filas de espera que estão nas escolas, nas secretarias das escolas, nas direções das escolas e que não estão consignadas no sistema? Ou seja, há uma lista de espera oculta, que não aparece no sistema, que não é contabilizada, e é por isso que o problema tem um tamanho muito maior do que o tamanho revelado pelo próprio sistema. Portanto, uma das questões fundamentais é reconhecer o protagonismo das escolas e das suas direções na gestão, ou melhor, na cogestão ao lado da secretaria do sistema de matrícula. É nas escolas que as coisas acontecem, é nas escolas onde os alunos vão, onde as famílias vão, onde estão os profissionais da educação, onde estão aqueles que vivem no cotidiano o trabalho pedagógico. Por isso, esse é um ponto fundamental. Eu faço aqui um apelo, como fiz na audiência pública, ao secretário Pedro Fernandes, que possa reestudar, redimensionar o sistema de gestão de matrícula na rede, voltando a envolver como um elemento protagonista nessa gestão
as escolas e suas direções escolares. Outro aspecto importante que apareceu na audiência, que eu quero aqui ressaltar, é que não vai ser possível, por mais que a Secretaria tenha apresentado um conjunto de alternativas para suprir essas vagas faltantes, o secretário hoje afirmou que a carência já não é mais de 20 mil, já é na faixa de 9, 10 mil vagas, que já teria reduzido em cerca de 50% ou um pouquinho mais as vagas que faltavam no início de fevereiro, foi a declaração do secretário, que apresentou um conjunto de alternativas para enfrentar o problema. Construção de escolas, ele se comprometeu a construir 12 escolas até o final do ano, ocupar o espaço das escolas que estão ociosos, enfim, mas não será possível enfrentar o problema das vagas na rede estadual de educação sem que haja uma decisão firme de política pública de reverter a criminosa decisão de fechar escolas, fechar turmas, fechar turnos, que foi, infelizmente, a tônica do desgoverno Pezão na área de educação no quadriênio passado. Houve muito fechamento de escolas. Se não houve fechamento de escolas, houve fechamento de turmas e de turnos numa escola que se manteve aberta. Por isso é muito importante começar varrendo o próprio quintal. E varrer o próprio quintal, nesse caso, é a Secretaria de Estado de Educação reverter essas decisões, reabrir esses turnos, reabrir essas turmas, reabrir as escolas que foram fechadas. Veja aqui o deputado André Lazzaroni, que nos visita aqui em plenário. Uma saudação, deputado. Enfim, pois bem, portanto, é muito importante que a Secretaria tenha esta firmeza de voltar atrás, de reverter. Não foi uma decisão deste governo, reconheço, mas é preciso, para enfrentar o problema de vagas, voltar a ocupar as escolas estaduais na sua plenitude. Outro aspecto importante, deputada Marina Rocha, que eu quero aqui mencionar da audiência pública, quando se fez referência, que há uma questão que é a seguinte: na legislatura passada, a Comissão de Educação, o Chico Machado esteve conosco durante parte da legislatura, a Comissão de Educação travou uma luta, vou concluir, para, no tocante ao cumprimento do percentual de 25% constitucionais da educação, que sejam contabilizadas as despesas efetivamente pagas, não aquelas apenas liquidadas, deputado Chico Machado, porque aí contabiliza os 25%, Gustavo, sem que os 25% tenham sido efetivamente gastos. O Tribunal de Contas já decidiu, já disse, só vai validar agora os 25% constitucionais da educação com despesas efetivamente pagas. Aí o secretário diz, na audiência, eu entendo a sua preocupação, que isso depende do pagamento autorizado pela Secretaria de Fazenda. Chamar os concursados depende da autorização da Secretaria de Fazenda. Os aluguéis de escolas, que podem ser uma outra alternativa para suprir, aluguéis de prédios escolares, que pode ser uma outra alternativa para suprir a demanda de vagas, depende do secretário de Fazenda. Então, o que eu falei é o seguinte, falei para o deputado Flávio Serafini, nós temos que chamar aqui na audiência pública da Comissão de Educação o secretário de Fazenda, porque senão o secretário de Educação é para questões centrais, questões fulcrais para a gestão da educação, fala que tem esse emperramento em função da Secretaria de Fazenda, vamos botar, a Comissão de Educação cumpre esse papel mediador, traz o secretário de Educação de novo, traz o secretário de Fazenda e fica o emperramento, porque na verdade, o que está errado há muito tempo na gestão da educação é que os recursos vinculados à educação, e aí concluo, deputada Marina, tinham que estar afetos diretamente à gestão da educação. Porque senão o secretário de Educação fica pedindo, ao secretário de Fazenda pedindo, tentando convencer o secretário de Fazenda a gastar o dinheiro que já é vinculado à educação, por decisão da Constituição brasileira. Então é muito importante também destravar esse nó, porque isso vira também, não estou dizendo que é o caso do secretário Pedro Fernandes, mas isso pode virar, na boca de alguns secretários de Educação, um bom pretexto. Olha, não consigo fazer porque a Fazenda não liberou, não consigo fazer porque a Fazenda não autorizou. Mas que negócio é esse? O dinheiro não é vinculado à educação? No final das contas, não tem que cumprir 25% da educação? O secretário de Educação tem que ter autoridade e autonomia e poder para executar o orçamento afeto à educação. É disso que se trata. Essa é uma nova luta que a Comissão de Educação vai ter que travar. Assim como a gente travou a luta e conseguiu de garantir que os 25% constitucionais sejam apenas com despesas efetivamente pagas, que agora a gente tenha a autonomia de gestão da Secretaria de Educação sobre os 25% constitucionais, pelo menos sobre a parte que fica na SEDUC. Tem uma parte da educação que não fica na SEDUC.
tem a ver com os gastos das universidades, enfim. Portanto, quero dizer que foi uma boa audiência, uma audiência que dá um bom pontapé inicial no debate sobre a gestão da educação, a gestão das matrículas. E lembrando, para concluir, gestão de matrícula não se trata de um problema burocrático. Garantir matrícula significa garantir o direito à educação. A luta por matrícula é a luta pela garantia do direito à educação, que é o direito fundamental, matricular o aluno, mantê-lo na escola e, sobretudo, garantir que ele se desenvolva ao longo do seu processo de escolarização. Portanto, restituir de maneira muito resumida essa importante audiência pública que hoje fizemos na Comissão de Educação com o secretário Pedro Fernandes. Ficaram os deveres de casa que nós vamos cobrar ao longo do próximo período. Muito obrigado. Próximo orador, excelentíssimo deputado Gustavo Smith. O senhor dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, deputada Marina Rocha. Quero dar uma boa tarde a todos os meus colegas deputados aqui presentes, em especial meu amigo deputado Chico Machado, a todos os telespectadores da TV Alerj e eleitores de todos nós aqui no Estado. Principalmente essa mensagem que eu venho aqui hoje transmitir é dada contra a covardia mais uma vez feita a todos vocês, porque eu, como deputado, só tenho o meu voto, como a maioria de todos nós aqui, e nós devemos defender a covardia que ano após ano foi feita contra todos vocês, que são cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, deputada Marina. Mais uma vez essa semana, terça-feira, a ANEEL permitiu um reajuste, mais um reajuste da energia aqui no Estado do Rio de Janeiro. Algo incrível e absurdo que a gente não pode mais permitir. A Light, essa semana, a partir de sexta-feira, vai ser reajustada a energia em 11,52%. A Enel em 9,72%, um verdadeiro absurdo. Nos últimos 5 anos, a média nacional, deputado Chico Machado, a média nacional da energia aumentou 47%, das concessionárias de energia no nosso país aumentou 47%. A Enel, no nosso estado, aumentou 75%. A Light, deputada Marina, aumentou 65%, contra uma inflação dita pelo IPCA de 32%. Um verdadeiro absurdo, um verdadeiro crime contra quem trabalha, contra quem paga seus impostos, de uma concessionária que tem uma verdadeira caixa preta que nós devemos abrir, e essa casa vai abrir a partir da CPI instalada e protocolada nessa casa, que eu tenho orgulho de fazer parte como membro, e vamos fiscalizar, Chico Machado, meu nobre deputado, esse problema, essa grande covardia feita com essa população, e a concessionária joga a culpa, deputada Marina, exatamente para os furtos. O furto você não deve jogar no aumento da conta de luz. Você deve colocar o furto exatamente na fiscalização e na punição que ela deve fazer. Dá uma parte, vereador. Com certeza, meu deputado. Deputado Gustavo Smith, presidenta, nossa querida Marina, eu quero dizer que na minha região não é diferente com a Enel. A péssima qualidade de serviço. Eu que faço parte da Comissão de Minas e Energias aqui da nossa casa, da Alerj, amanhã nós teremos a nossa reunião semanal. Vou levar demandas da minha cidade, da minha região. Vou dar um exemplo meu. Emitido um boleto para tirar um poste de luz, o poste andar 9 metros, R$ 9.800. Foi pago no dia 18 de janeiro desse ano. Até hoje não me deram previsão de quando vão tirar efetivamente esse poste que está atrapalhando o meu direito de ir e vir lá na minha cidade. Paguei pelo poste, R$ 9.800, e até hoje a Enel não marcou o dia que vai tirar. Isso acontecendo pagando uma taxa absurda de R$ 9.800. Então eu tenho certeza que com a CPI que foi criada aqui na nossa casa, aqui na Alerj, que o senhor é um dos membros, que a deputada Zeidan é presidente da CPI, eu tenho certeza que nós iremos começar a enfrentar de verdade essas pessoas que, na verdade,
não tem compromisso com a população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Tenho certeza, meu deputado. E eu quero dizer a todos vocês que é um compromisso meu, e dito também pelo nosso querido Chico Machado, de abrir essa caixa preta, Marina. Nós vamos investigar a fundo, Chico, e vamos descobrir e cobrar efetivamente um serviço de qualidade para essa população que não aguenta mais, dia após dia, ser usurpada, ser achacalhada e ter seu serviço de péssima qualidade sendo prestado e o seu custo aumentado semana após semana. Quem tiver que ser punido será punido e nós vamos atrás de tudo que for proveitoso para a nossa população. Para concluir, eu queria dar os parabéns para a querida cidade de Carapebus, que hoje completa mais um ano. É uma cidade que eu tenho um carinho enorme, tive uma votação muito bacana, e tenho aqui no deputado todo o seu gabinete aberto para as demandas, para todas as principais requisições que quiserem. Nós estaremos sempre dispostos a ajudar Carapebus e regiões, tá bom? Não fique com tanto ciúme, meu amigo deputado Chico Machado, que Macaé, a região é toda sua. Eu acho que você vai cuidar muito bem também deles. Muito obrigado, presidente. Próximo orador, excelentíssimo deputado Chico Machado. O senhor dispõe de 10 minutos. Muito obrigado. Senhora presidenta, finalmente chegou a minha vez. Eu queria agradecer a Deus por estarmos aqui, parabenizar a senhora pela condução dos trabalhos. No mês de março, que é o mês internacional da mulher, o presidente André Siciliano, como sempre, muito sensível a todas essas causas, colocou a senhora para presidir no expediente final a nossa sessão. Quero registrar antes também a presença do presidente da Câmara Municipal de Trajano de Moraes, nosso amigo Ralph, o nosso amigo Lecinha, grande amigo lá de Trajano de Moraes também, a presença do vereador de Sapucaia, nosso amigo Nega, a presença da minha esposa, que está aqui também hoje, dos nossos amigos lá de Macaé. Parabenizar minha querida cidade de Carapebus, Carapebus que hoje faz 24 anos de emancipação política administrativa. Carapebus que eu tenho um laço familiar. A minha mãe, pela minha parte materna, eu tenho muitos primos, parentes na cidade de Carapebus, e eu me sinto muito feliz de hoje estar aqui como deputado estadual, podendo parabenizar a cidade de Carapebus, que eu tenho certeza que dias muito melhores virão pela frente. Lá tem um problema sério da ponte, e nós já tivemos no DR. Tive hoje conversando com o vice-governador do estado, Cláudio Castro, sobre essa questão, e eu tenho certeza que muito em breve teremos uma solução para esse empecilho que tem sido a queda da ponte no meio da cidade de Carapebus. Mais uma vez, parabenizar Carapebus pelos seus 24 anos. Aproveitando também, na sexta-feira, a cidade de Conceição de Macabu estará completando 67 anos. Conceição de Macabu também, que foi distrito do município de Macaé, e hoje é uma cidade que tem uma economia forte, mas que tenho certeza que iremos cada vez mais trabalhar pelo desenvolvimento daquela cidade. Senhora presidenta, eu quero justificar ontem, não estive presente nesse plenário, porque fui representar a Alerj na inauguração do novo terminal do aeroporto do município de Macaé. Macaé que, se Deus quiser, teremos um segundo e grande ciclo do petróleo, que vai ajudar a tirar o nosso estado dessa situação falimentar. Macaé é a locomotiva do estado do Rio de Janeiro. Macaé é a capital nacional do petróleo. Temos que lutar também, e veio em boa hora essa questão do novo terminal do aeroporto de Macaé. Iremos implementar também a questão do turismo. Precisamos criar um
outro caminho para o nosso estado. Um estado que tem um interior maravilhoso, um estado que tem Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, regiões, Conceição de Macabu, nós temos o Parque Nacional de Jurubatiba. Precisamos incrementar a questão do turismo em nosso estado, até porque o petróleo é finito, até porque com a criação de novas energias que preservam mais o meio ambiente, o petróleo vai a cada dia perder a sua relevância na nossa economia. Então, eu fiquei muito satisfeito ontem. Macaé vai voltar, Macaé terá um terminal do seu aeroporto, foi inaugurado ontem, pode movimentar até 1 milhão de passageiros por ano. Na sexta-feira agora, teremos o leilão do aeroporto para ver quem vai administrar, qual empresa privada vai administrar na Bolsa de Valores em São Paulo. Será Macaé e a cidade e o aeroporto de Vitória que estarão nesse pacote de leilões. Então, estamos nos preparando para um novo momento no nosso estado e pode ter certeza, Macaé, quando Macaé melhorar a questão do petróleo, o estado todo melhorará. Temos a questão do turismo. Macaé hoje já começou a construção de 3 novas termoelétricas que irão usar o gás saindo da bacia de Campos. Macaé que vai, se Deus quiser, voltar a gerar empregos. Tudo isso nós temos o nosso compromisso aqui nessa casa e eu tenho certeza que os demais companheiros, os outros 69 deputados e deputadas, estão abraçados nessa causa também. Como ontem também tive a oportunidade de voltar à Câmara Municipal, por onde eu estive por 20 anos, fui 5 vezes vereador no município de Macaé, fui vereador dos 21 aos 41 anos, tivemos a audiência da SEDAI. A SEDAI, essa audiência foi feita a pedido do vereador Dr. Márcio Bittencourt, tivemos lá a presença do Dr. Fernando Arruda, que é o gerente da SEDAI no município de Macaé, do Dr. Carlos Braz, que é diretor do interior, e discutimos as questões, as necessidades de investimento, para que tudo isso que eu falei, que o aeroporto vai levar para Macaé e para toda a região, precisamos ter água, e água de qualidade. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de privatização em relação à SEDAI. A SEDAI tem que continuar pública, com investimentos, porque a SEDAI tem uma finalidade social. Lá em Macaé, a cobrança é feita pela BRK, antes feita pela Odebrecht. A Odebrecht, que nós sabemos o que ela realmente significa hoje. Significou o escândalo da Lava Jato. E lá em Macaé, a Odebrecht teve um trabalho, na verdade, de criar muita dificuldade para a população, porque encontrar o gerente da SEDAI é fácil. Eu quero ver encontrar o gerente da Odebrecht e agora com a nova empresa que está lá do BRK. Ontem nem representantes mandaram para a nossa audiência pública. E Macaé tem algumas coisas muito engraçadas. Para não falar engraçada, para não falar que são tristes. O prefeito da cidade de Macaé, o Aloysio, ele vai para as redes sociais conclamar a população para que a população não pague conta de água, porque a SEDAI muitas das vezes tem algum problema de fornecimento. Até aí está tudo certo. Sou a favor também que se faça um levantamento nos hidrômetros. É verdade. Mas eu também acho que a população de Macaé não deveria pagar IPTU, uma cidade que tem um orçamento de 2,5 bilhões de reais e que tem seus bairros abandonados, que tem um telhado do HPM, do Hospital Público Municipal de Macaé, desabando sobre mulher grávida, que fechou o Hospital da Criança.
que também não deveria se pagar IPTU, não se pagar ISS, enquanto o prefeito não tomasse vergonha na cara e fizesse o que tem que ser feito, administrar a cidade. Ele não ser empregado da Odebrecht, porque até nas delações premiadas da Odebrecht o nome dele consta. Ele é muito bom para fazer mídia. Ele é muito bom para posar de bonzinho, quando o problema está no outro. Quando o problema é dele, não resolve, não enfrenta o problema, se esconde através das mídias sociais e das suas milícias digitais, porque hoje tem a milícia da rua que tem que ser combatida e tem a milícia digital. Mas isso vai ser um outro discurso meu, para mostrar quem é quem nessa história. Então, senhora presidente, eu quero agradecer a SEDAI. Tem todos os problemas, precisamos cobrar sim da SEDAI, mas a SEDAI pelo menos nós encontramos. E eu tenho que agradecer ao vice-governador, o Cláudio Castro, que tem sido um vice-governador muito presente e muito fácil de contactar e de conversar com ele. Trouxemos hoje um grupo de empresários do município de Macaé que criaram, vendo o desmando da cidade de Macaé, que não tem interlocução com o atual prefeito, fizeram um grupo apolítico, Repensar Macaé, levando alternativas para melhorar a qualidade de vida da população. Trouxe eles hoje aqui para conversar com o nosso vice-governador, porque tem algumas questões de imposto, de percentual, de alíquota, que precisamos corrigir no nosso estado, para que não possamos perder muitas empresas para o Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Eu, para encerrar, senhor presidente, eu quero agradecer aqui realmente o vice-governador, dizer que ele tem me surpreendido a cada dia, o seu chefe de gabinete, o Dr. Tales, e me coloco aqui à disposição para que possamos reconstruir o nosso estado, porque o que nós tivemos realmente foi devastador até o dia 31 de dezembro do ano passado. Peço a Deus que nos proteja e que possamos cada dia mais trabalharmos pelo interior do estado do Rio de Janeiro e por toda a população do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora, e que Deus nos proteja sempre. Parabéns, excelentíssimo deputado Chico Machado, pelas belas palavras. Não havendo mais orador inscrito, antes da presidência encerrar a presente sessão convocada, a sessão convoca os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 14 de março de 2019, com a seguinte ordem do dia. Em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de lei de número 2042/2016, de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento número 49/2015. Em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei 2457-A/2013, de autoria do deputado Átila Nunes. Em segunda discussão, projeto de lei número 446/2011, de autoria do deputado Rafael do Gordo. Em segunda discussão, terceiro dia para recebimento de emendas, projeto de resolução número 839/18, de autoria dos deputados André Siciliano e Wanderson Nogueira. Em primeira discussão, projeto de lei 3.134 de 2014, de autoria do deputado Paulo Ramos. Projeto de lei 3.182/2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Incluído na ordem do dia, de acordo
com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e votação em primeira discussão. Projeto de lei de número 4.321/2018, de autoria do deputado Carlos Mink, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei 1056/2015, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Está encerrada a sessão.